Galera, o Yuji Itadori finalmente mostrou a sua expansão de domínio e jogou o Sukuna lá dentro. Mas será que ele conseguiu derrotar o Rei das Maldições com essa jogada? Estamos mesmo dentro do domínio do Itadori no final do capítulo? Ou o Gege enganou a gente? Isso e todos os detalhes do capítulo 264 de Jujutsu Kaisen eu te conto agora com spoilers. O capítulo começa com o anjo atingindo Sukuna e Yuji com a escada de Jacó. Só que alguma coisa de errado não estava certa, porque o ataque não aparece aquele mesmo que atingiu o Sukuna da outra vez. É tanto que ele sorri e soca o chão para espalhar escombros no campo de batalha, para conseguir se movimentar. Só não me pergunte como o vilão conseguiu se movimentar, depois de ser atingido pela fala amaldiçoada do Inumaki. Porque isso, eu acho que nem o autor sabe. Sukuna dá uma de Saitama e começa a subir para a fonte da técnica, usando os escombros como apoio, olha isso. Enquanto analisa que aquele ataque do anjo não era o mesmo que acertou ele antes, no topo daquele prédio, e nem de longe chegava perto daquilo que o Yuta usou, já que o feiticeiro travou o Sukuna como alvo único dentro do seu domínio, o puro amor mútuo. O fato é que dessa vez, a escada de Jacó não atingiria apenas o vilão, mas todos ao seu redor. Talvez por isso que o anjo reduziu o dano da sua técnica, justamente para não ferir gravemente seus aliados, o Aoi todo e o Yuji Itadori, que estavam ali bem próximos do vilão. Só que isso pode ter sido o maior erro que o anjo cometeu, porque o Sukuna parte para cima da Hana com tudo, resistindo ao dono da técnica. Desesperado, o anjo pede para que o seu receptáculo fuja. Só que já era tarde demais, porque o vilão decidiu usar a garota como cobaia para ele restaurar o seu poder, através de mais um Black Flash. Sukuna ainda zoou o anjo, falando que ele não passava de um feiticeiro poderoso, habitando em uma casca fraca, tipo os caçadores de nível nacional lá de Solo Leveling, que carregam fragmentos da luz dos governantes, em corpos humanos frágeis. O problema é que essa simbiose enfraquecida entre a Hana e o anjo pode inclusive explicar por que esse ataque foi mais fraco dessa vez, diferente das anteriores, porque a conexão entre reencarnado e casca estava se esvaindo. A prova disso é o braço direito da Hana, que não se regenerou até agora, o que mostra que nem mesmo ela consegue fortalecer o seu corpo com energia amaldiçoada, como Sukuna faz. O Rei das Maldições já visualiza o clarão negro acontecendo, só que antes de tocar no anjo, todo aparece, esgotado e já sem Boogie-Woogie, para levar o golpe no lugar dele, sendo mandado pra longe junto com a Hana, enquanto o vilão elogia o Xamã Maneta, dizendo que ele sim era um verdadeiro feiticeiro Jujutsu. Sukuna ainda faz uma promessa, dizendo que antes dele ser exorcizado do corpo do Fushiguro, ele ia dar cabo daquela reencarnação irritante, ou seja, do anjo. O engraçado é que a gente chega a esquecer desse fato, que o Sukuna é uma maldição reencarnada, e que mesmo sendo tão poderoso, nem ele está imune às leis de objetos reencarnados, ou do perigo de ser exorcizado. A parte mais interessante dessa fala é que ela confirma que o Megumi ainda tem salvação, e por isso, ele ainda deve voltar a aparecer, antes do fim do mangá, para pelo menos ter alguma ação chave na batalha final, ou no mínimo, continuar o legado do clã Zenin, virando o líder deles. Sukuna percebe que Hana e todo foram nocauteados, com aquele último golpe, mas eles não iam a lugar nenhum, e por isso ele decide focar toda a sua atenção no Yuji, que era o seu único inimigo ainda de pé, já que depois, ele poderia saborear seus oponentes moribundos tranquilamente. Só que de repente o vilão sente um frio na espinha, pois o Itadori, aquele que nunca desiste, já estava no encalço dele, para terminar essa luta sem fim. Sem acreditar no que via, o Rei das Maldições se pergunta se o moleque tinha seguido o rastro dele, mesmo sofrendo os efeitos da escada de Jacó. Ou seja, além do Itadori ter se equiparado à velocidade do Sukuna aqui, ele ainda conseguiu o mesmo feito de fortalecer o seu corpo com energia amaldiçoada, para passar pela técnica do anjo, enquanto se curava das queimaduras causadas pela técnica, que ainda conseguiu passar pela sua defesa. Isso é mais uma prova de que o Sukuna está sendo destronado, e que o Yuji Itadori já vai tomar o seu título de rei. Não sei se era isso que o Kenjaku tinha em mente quando concebeu o nosso protagonista, mas que o Yuji vai ocupar o topo da pirâmide de poder no mundo Jujutsu, isso ele vai. Itadori acerta um baita soco no Sukuna e depois joga ele contra um prédio, mas o vilão consegue levantar de boas para mais uma trocação. Yuji aparece rapidamente na frente do vilão e corta o chão com o clivar para que o Sukuna perca seu apoio. Só que antes do vilão se desequilibrar, ele ataca com a sua mão recém-curada, acertando o Yuji na cara. Ou seja, o Rei das Maldições acaba de recuperar sua técnica amaldiçoada reversa, para desespero do Yuji, o que permite que o vilão cure seu corpo completamente, incluindo os braços, a boca na barriga e até aquela sua máscara bizonha. Sukuna, feliz da vida, já canta vitória, falando que nesse cenário não tinha necessidade nem dele se esforçar tanto quanto na sua luta contra o Gojo, já que o moleque era peso leve. Tudo que ele precisava fazer era brincar com o Itadori, até que a sua técnica, que foi esgotada durante a batalha contra o Gojo zumbi, seja restaurada. O vilão fala com convicção que o Yuji Itadori não era um risco para a sua vida, só que logo depois, olha isso, ele admite que o desmantelar restrito do moleque era o único ataque que poderia expulsar ele do corpo do Fushiguro, já que ele era um reencarnado. Só que o Sukuna precisa se decidir, ou o Yuji é um inútil que não chega aos pés dele, ou ele é o único feiticeiro de pé que ainda consegue ferir ele. Os dois não dá, né, bicho? E é por causa desse tipo de arrogância que o Sukuna pode acabar sendo derrotado. O Yuji passa a cortar loucamente tudo na frente dele com seu clivar, enquanto desvia dos golpes do Sukuna, que conta vantagem, dizendo que desde que ele desviasse dos cortes do moleque que atingiu sua alma, ele ia vencer aquela luta em pouco tempo. Itadori começa a lembrar da vez que o Gojo levou ele para
pra dentro do seu domínio, na luta do seu sensei contra o Diogo. Naquela ocasião, o Satoru explicou ao Yuji o quão vantajoso era ter uma expansão de domínio, embora seus riscos fossem altos, isso era quase descartado pelo fato de que quase sempre a vitória do usuário era garantida. Gojo fala que ativar um domínio aumentava todos os atributos do feiticeiro, por ele estar em seu ambiente, tipo quando o time joga em casa, familiarizado com o campo e com o apoio da sua torcida. Além disso, dentro do domínio, as técnicas nativas daquele feiticeiro, atribuídas àquele domínio, tinham uma porcentagem de 100% de acerto, ou seja, a partir do momento em que se cai um domínio inimigo, principalmente os dessa era Jujutsu, a sua derrota já é praticamente garantida, a não ser que você conheça alguma técnica de contramedida, como a sexta Oka de Vime, que cria uma barreira de energia ao redor do usuário, ou a emoção da pétala decadente, que envolve o seu corpo de energia amaldiçoada, como se fosse a defesa dos raios do Raikage lá em Naruto. Na página seguinte, o Yuji faz os selos de mão e finalmente, depois de 164 capítulos, fala a frase que explodiu a cabeça da maioria dos fãs de Jujutsu Kaisen: expansão de domínio. Caraca, parece que enfim vai acontecer a derrota do Sukuna, e não tinha como ser diferente, senão pelas mãos do seu próprio receptáculo, aquele que foi humilhado, esculachado e zoado de todas as formas possíveis pelo vilão. Não é porque o Yuji é sobrinho do Sukuna, ou porque ele foi uma cobaia do Kenjaku, que ele vai vencer essa luta, mas sim pelo seu próprio esforço de aprender o máximo de técnicas possíveis em pouquíssimo tempo, e assim, ele se tornou aquilo que precisava, uma engrenagem para essa máquina moedora de Sukuna. O narrador fala que através do treino de troca de corpos do Uyui, o Yuji, enquanto esteve no corpo do Kusakabe, aprendeu todos os conceitos por trás da criação de técnicas de barreira, o que dá a entender que o seu domínio provavelmente possui uma, e como sabemos, escapar disso é quase impossível. Em outras palavras, não tem como Sukuna fugir dessa, ainda mais quando eu acho que o acerto garantido do domínio do Itadori é justamente o desmantelar restrito que atinge a alma dele, e como ele mesmo disse, caso ele fosse atingido por aquilo, seria GG. Então, já temos aí um veredito. Na página seguinte vemos dois Yudis em um metrô, e o que está de pé cumprimenta aquele que estava sentado, chamando ele de Sukuna, e na mesma hora vimos aquela versão antiga do vilão, de quando ele estava preso no corpo do Itadori. Caraca, será que o Sukuna já perdeu e voltou a ficar preso dentro do corpo do Itadori? Já comenta aí a sua opinião. Surpreso, sem fazer ideia do que estava acontecendo, assim como nós, o Sukuna não dá uma palavra, esperando que o seu anfitrião lhe explique do que se tratava aquilo. Um detalhe interessante é que o Yuji aparece totalmente curado dentro do seu próprio domínio, e sem aquela transformação dos braços dele, como se nunca estivesse entrado naquela batalha, o que mostra que de alguma forma, aquilo pode ser uma espécie de ilusão que prende o alvo, para reviver tudo aquilo que ele fez, para no fim, ele ter finalmente a sua punição, bem ao estilo do domínio do Higuruma. Mas se for esse o caso, como o Yuji vai garantir que esse seja o fim do Sukuna? Bom, talvez essa não seja a intenção do Yuji. Basta notar que desde o começo dessa luta, em nenhum momento, o Itadori mostrou vontade de cancelar o CPF do Sukuna, mas sim de salvar o seu amigo Megumi. Então podemos deduzir que talvez ele vá fazer algum acordo com o Rei das Maldições, bem ao estilo do pacto que eles fizeram antes. Talvez o Yuji mostre que o Sukuna está preso em um ciclo sem fim, de repetição, dentro daquele metrô, tipo como aconteceu com Dormammu lá em Doutor Estranho. E a partir daí, o Itadori pode dar duas escolhas ao Rei das Maldições: ou ele volta para dentro do seu corpo, abandonando o corpo do Megumi, ou ele iria ficar preso ali para sempre, revivendo aquelas lembranças. O capítulo termina com o Yuji chamando o Sukuna para algum lugar, enquanto o narrador fala que aquela batalha, que era decisiva, tinha se encaminhado para um domínio desconhecido. Mas, o que será que vai acontecer agora? Isso eu vou trazer no vídeo de amanhã, mas pelo menos podemos comemorar porque toda aquela barriga gigante desse arco acabou finalmente, e agora podemos apreciar o verdadeiro final da obra. A prova disso é que essa cena do suposto domínio do Yuji é igualzinho ao metrô que sempre aparecia nos clipes e materiais de divulgação oficiais de Jujutsu Kaisen, lá atrás. Se isso não é absoluto cinema, eu não sei mais o que é. O problema é que, na minha opinião, o autor acabou passando a perna na gente de novo, e esse não é mais um domínio do Itadori. Mas como eu falei, isso eu te explico no vídeo de amanhã, então já ativa as notificações para não perder. Curtiu o vídeo? Então compartilha ele com todo mundo que também gosta de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter assistido até aqui e te vejo na próxima. Valeu!